A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Bom dia a vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para orar pela sua vida e entregar uma mensagem do Senhor para você nessa manhã. Hoje, sábado, dia 31 de maio de 2025. Irmão, só passando para lembrar que todos os dias às 7 horas da manhã tem vídeo aqui no canal. Todos os dias, irmãos, eu estou postando uma mensagem, uma oração às 7 horas da manhã para poder edificar a sua vida, para poder estar orando por você, para poder estar entregando uma mensagem do Senhor para a sua vida. Todos os dias às 7 horas da manhã. Você que está ouvindo as orações e você, irmãos, que está escutando as orações todos os dias aqui, eu venho pedir um favor para vocês, irmãos. Você que está todos os dias conosco e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu gostei, porque isso ajuda o canal a crescer, irmãos. Quando você se inscreve e curte os vídeos, o canal ele cresce, ele evolui. Quando você faz isso, irmãos, você ajuda o canal a crescer. Quando você, irmãos, faz isso, o YouTube ele entende que esse canal é relevante e ele manda esse vídeo para outras pessoas. Então, irmãos, eu peço a vocês que se inscrevam, né? Deixe seu gostei, para que esse vídeo, irmãos, venha alcançar mais e mais pessoas. Amém? Vamos para a palavra dessa manhã. A palavra, irmãos, dessa manhã se encontra no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: o orgulho vem antes da destruição. Em outras traduções, irmãos, a palavra vai nos dizer o seguinte: o orgulho precede a queda. Glória a Deus. E, irmãos, é só esse breve versículo que, que Deus ele tocou no meu coração para poder estar deixando com vocês nessa manhã. Irmãos, esse versículo é um versículo muito verdadeiro. A gente conhece muitas pessoas, irmãos, que caíram por causa dessa palavrinha, por causa do orgulho. Irmãos, o orgulho, ele é algo que nós devemos tomar muito cuidado. Porque, irmão, muitas das vezes a gente pensa: ah, mas eu não sou orgulhoso. Ah, eu nunca vou ser orgulhoso. Eu nunca vou me orgulhar. Eu sempre vou ser uma pessoa humilde. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente fala isso hoje, mas a gente sabe, irmãos, que a maioria das pessoas que caíram, a gente vê muitos exemplos, né, no nosso cotidiano, de pessoas no meio gospel, né, cantores, pregadores, artistas famosos, né, que cresceram bastante e acabaram se orgulhando, acabaram se desviando da presença de Deus por causa do orgulho. Irmãos, isso é fato. Isso, irmãos, é quase certeiro de acontecer. A pessoa, ela começou a ganhar dinheiro. A pessoa, ela começou a ganhar fama. A pessoa, ela começou a crescer. E muitas das vezes não precisa nem crescer muito. A pessoa, ela cresce um pouquinho assim, né? Na vida financeira, ou, ou ela começa a ter mais reconhecimento, ou ela começa a ter mais sabedoria. Deus dá a ela graça, né? Deus derrama sobre ela sabedoria e conhecimento. Ela começa a ficar um pouco mais inteligente. E essa pessoa ela começa a se orgulhar. Essa pessoa ela começa a se achar melhor do que as outras pessoas. E nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos, porque isso infelizmente acontece. E às vezes acontece sutilmente, sem a gente perceber. Eu queria dar um exemplo bíblico aqui. Saul, irmãos, ele foi essa pessoa que deixou o orgulho entrar no coração. A palavra do Senhor, irmãos, vai nos dizer que Saul, ele foi ungido a rei de Israel.
Mas, irmãos, no começo, quando Saul ele foi ungido a rei, ele era uma pessoa humilde. Ele era uma pessoa simples, né? Ele era uma pessoa que reconhecia a fraqueza dele. Ele era uma pessoa que temia a Deus. Mas com o tempo, irmãos, Saul ele foi se desviando, conforme Saul foi crescendo, conforme Deus ele foi entregando vitórias na mão de Saul, porque naquela época, irmãos, Israel ele batalhava muito, né, contra as nações vizinhas. E quando Deus ele unge Saul, né, ele usa o profeta Samuel para ungir Saul, e Saul ele começa a ganhar as batalhas, começa a dar vitória a Saul. Saul ele começa a se orgulhar aos pouquinhos. Não é uma coisa assim, irmãos, do dia para noite. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas das vezes a gente vai nos orgulhando aos poucos e a gente não vai nem percebendo. Mas isso aconteceu, né, com o rei Saul. Eu queria somente ler uma passagem bíblica, né, que fala sobre o começo do reinado de Saul, o quanto ele era humilde, o quanto ele colocava a sua disposição no Senhor, a sua capacidade no Senhor. No livro de 1 Samuel 9:21, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: quando Samuel ele fala com Saul que Deus ele vai ungir ele a rei, que Deus escolheu ele para ser rei de Israel, Saul vai responder o seguinte: 1 Samuel 9:21. Saul respondeu: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que me dissestes tudo isso? Irmãos, né, quando Samuel fala que Saul ia ser ungido a rei, Saul ele se acha indigno. Saul ele fala: eu, um benjamita, da menor das tribos de Israel, eu? De maneira alguma. Eu não tenho a capacidade de conduzir um povo tão grande como o povo de Israel. Ou seja, Saul ele era humilde, irmãos. Saul ele reconhecia a fraqueza dele. Mas com o tempo, irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer, quando você vai ler a história de Saul, Saul ele começa aos pouquinhos se orgulhar. A palavra do Senhor fala que Saul ele começa a desobedecer a Deus. A palavra do Senhor, irmãos, vai nos dizer que Saul ele queima sacrifícios a Deus. Mas essa função, irmãos, não era para ele fazer. Era somente para o sacerdote. Só o sacerdote podia queimar sacrifícios a Deus. Mas Saul, ele desobedece uma lei divina. E ele vai e ele mesmo queima os sacrifícios a Deus antes dele sair para a guerra, antes dele sair para a batalha. Ele faz isso. E não era para ele fazer isso, irmãos, era para ele ter deixado para Samuel. Samuel era a única pessoa que tinha a capacidade de queimar os sacrifícios, que podia, né, queimar os sacrifícios a Deus. E Saul, irmãos, ele desobedece a Deus nessa parte. E Samuel ele chega depois e fala para Saul: o que você fez? Aí Saul fala: não, é que você estava demorando. E eu pensei em queimar o sacrifício para Deus, porque já que você estava demorando, eu achei que não ia ter problema. Mas, irmãos, aí, neste momento, neste ponto, o orgulho, ele começa a entrar na vida de Saul. E depois, irmãos, desse dia, o reinado de Saul, ele começa a desabar, a despencar. Depois disso aí, Saul, ele começa a só se afastar dos caminhos de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que Saul, ele constrói, depois disso, Saul, ele constrói uma estátua para ele. Ou seja, Saul, ele começa a se orgulhar, a se vangloriar. Ele coloca uma estátua lá na nação de Israel, no meio do povo de Israel, acredito eu, para ser adorado. A Bíblia não fala com detalhes, né, que ele teve essa intenção, mas dá pra gente deduzir, dá pra gente imaginar que ele colocou uma estátua para ser adorada. E nós sabemos, irmãos, que adoração é somente exclusiva ao nosso Deus. Ninguém mais pode receber a adoração. Nem homem na terra, nem anjo acima da terra, nem inimigo algum pode ser adorado. Só o nosso Deus que deve ser adorado de todo o nosso coração. E depois disso, irmão, Saul, ele despenca mais ainda. A palavra do Senhor vai nos dizer que depois de Saul, ele consulta uma feiticeira. Saul, ele consulta uma feiticeira para
obter resposta, né? Procurar por respostas. E isso, irmãos, é outra coisa que desagrada a Deus, né? Nós não devemos consultar feiticeiros, nós não devemos consultar médiums, essas pessoas que, videntes, né? Mas foi isso que aconteceu. Saul, ele sabia que não podia, mas mesmo assim ele foi lá e fez. Ou seja, Saul ele tinha tudo, irmãos, para se dar bem com Deus, né? Ele tinha tudo para ser um bom rei, mas acabou que ele se desviou por causa do quê? Por causa do orgulho. E eu queria, irmãos, orar aqui nessa manhã para que Deus ele venha tirar todo orgulho do nosso coração e para que Deus ele não venha deixar o orgulho entrar no nosso coração. Porque, irmãos, o orgulho às vezes ele entra e nós nem vemos. Aos pouquinhos a gente vai ficando orgulhoso. Aos pouquinhos a gente vai ficando soberbo, exaltado. Aos pouquinhos a gente vai deixando o orgulho entrar no nosso coração. Eu vou orar aqui nessa manhã para que Deus ele venha nos blindar e para que se tiver algum orgulho, Deus ele venha tirar do nosso coração. Amém, irmãos? Vamos orar nessa manhã? Poderoso Deus, soberano e eterno Pai. Deus de maravilhas, Deus de poder, Deus de graça, Deus de unção. Eu venho, Senhor, aqui nesta manhã entregar a vida de todos nós. Eu entrego a vida do nosso irmão, da nossa irmã, desse ouvinte que está ouvindo essa oração. Senhor, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Eu venho primeiramente aqui nessa manhã pedir para que o Senhor venha perdoar as nossas falhas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Porque na palavra do Senhor vai nos dizer, ó Pai, que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Então, eu estou aqui, Senhor, juntamente com meu irmão, juntamente com a minha irmã, pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas. Em nome do Senhor Jesus. Eu venho aqui também, Senhor, neste momento, pedir ao Senhor para que o Senhor venha tirar todo orgulho do nosso coração. Foi como, Senhor, nós lemos agora há pouco no livro de Provérbios 16, 18, que o orgulho, ele precede a queda. Senhor, quantas pessoas que nós conhecemos, eu acredito que todo mundo conhece alguém que cresceu na vida, que de uma hora para outra começou a ganhar muito dinheiro, começou a ganhar muitos status, muita fama, e essa pessoa acabou deixando o orgulho entrar. Aquela pessoa que era humilde, que era simples, uma pessoa que todo mundo gostava de conversar, de falar, e de uma hora para outra, Senhor, essa pessoa ela foi crescendo, ela foi prosperando, e ela deixou o orgulho entrar no coração. Ela começou a se achar. O orgulho, Senhor, a vaidade entrou no coração dessa pessoa. Essa pessoa começou a menosprezar as outras por causa do seu crescimento. Porque agora ela está num lugar de reconhecimento. E essa pessoa começa a desprezar as outras. Essa pessoa se acha melhor do que as outras pessoas. E, ó Pai, nós sabemos que ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor, Senhor, do que o meu irmão da direita, o meu irmão da esquerda. Eu não sou melhor do que ninguém, Senhor, porque eu tenho mais dinheiro, ou porque eu tenho uma casa, um carro, porque eu tenho fama ou reconhecimento. Não, Senhor. Eu não sou melhor, porque na palavra do Senhor está escrito que do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. Ou seja, todo mundo, Senhor, um dia vai morrer. Todo mundo um dia vai descer à sepultura. Queira a gente ou não. Ou seja, nós somos pó. Nós, sejamos nós ricos, sejamos nós humildes, todos nós um dia vamos morrer. Então, Senhor, nós não devemos nos orgulhar. Tira, Senhor, a soberba do nosso coração. Tira o orgulho, tira a vaidade, tira a prepotência. Meu Pai, coloca humildade nos nossos corações. Que nós venhamos reconhecer que o Senhor é tudo para nós. Que nós não devemos colocar a nossa confiança na nossa sabedoria. Quantas pessoas colocam a sua confiança na sua sabedoria? Quantas pessoas colocam a sua confiança na sua beleza? Quantas pessoas colocam a sua confiança no seu dinheiro, nas suas propriedades, nas suas riquezas? Não, Senhor. Que se um dia o Senhor nos prosperar, que se um dia o Senhor nos fazer crescer, evoluir, que nós venhamos reconhecer, ó Pai, que
nós não somos nada, que tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Porque é verdade, ó Pai, tudo que nós temos é o Senhor que nos permite ter, ou é o Senhor que nos dá. Tudo, ó Deus, só acontece se o Senhor permitir. Ou o Senhor nos dá, ou o Senhor permite algo acontecer. Nada passa sem a sua aprovação, nada acontece sem a tua aprovação. E que nós venhamos reconhecer isso, Senhor. Que nós venhamos entender que nós não devemos nos exaltar, que nós não devemos nos orgulhar de nada. Se o Senhor tem nos prosperado, se o Senhor tem nos abençoado, se o Senhor tem permitido nós termos reconhecimento, nos ajuda, Senhor Jesus, a direcionar a glória para o Senhor. Porque a honra, a glória, o poder seja dada somente a Ti. E, Senhor, na Tua palavra também está escrito, lá em Mateus 5, versículo 3, bem-aventurado os humildes em espírito, pois deles é o reino dos céus. E é isso, Senhor, que nós queremos. Nós queremos herdar o reino de Deus. Nós queremos, Senhor, herdar o Teu reino. Então, Senhor, nos ajude a ser humilde. Porque aquele que for humilde, Senhor, de coração, poderá entrar no Teu reino. Então, Senhor, nos ajuda. Não deixa nenhum orgulho entrar, nenhuma vaidade. Que a prepotência venha a ser colocada por terra neste exato momento. Tira todo orgulho, Senhor, do nosso coração. Tira, Senhor, toda vaidade do nosso coração, do nosso interior. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos, Senhor, neste momento. Tira toda vaidade, todo orgulho e coloque em nós cada vez mais humildade. Que nós venhamos, ó Pai, ter um coração humilde para com o Senhor e para com o nosso próximo. É isso que nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu vou ficando por aqui. Estarei de volta amanhã, às 7 horas da manhã, com mais uma mensagem do Senhor para a sua vida. Que Deus ele venha te dar um final de semana maravilhoso. Que Deus ele venha abençoar os teus caminhos, os teus passos. E que você venha prosperar no dia de hoje. Que tudo que você fizer, que Deus ele venha te dar a bênção. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Amém? Graças a Deus.